Se por acaso você está procurando uma televisão de resolução 4K para jogar jogos de videogames e quer pagar barato, você caiu no vídeo certo. Pois aqui nesse vídeo a gente vai estar vendo quais são as melhores televisões baratinhas para jogar jogos de videogames, e quando eu falo televisões baratinhas, estou me referindo a televisões que custam aí abaixo dos R$3.000. E é importante mencionar que se vocês forem pesquisar o preço de algumas das televisões que a gente vai mencionar aqui nesse vídeo, provavelmente vocês vão ver que muitas dessas televisões talvez estejam acima dos R$3.000. No entanto, em épocas de ofertas, sim, essas televisões já apareceram abaixo dos R$3.000. Inclusive, a dica que eu dou aí para vocês não desperdiçarem dinheiro, para conseguirem as melhores ofertas, é a seguinte: aqui embaixo no campo da descrição, no primeiro link, vocês conseguem estar entrando no nosso grupo do WhatsApp ou no Telegram no segundo link. E lá, diariamente, a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então, assim que as televisões que a gente mencionar aqui nesse vídeo aparecerem com boas ofertas, a gente sempre vai estar avisando para vocês, e é de graça para entrar e participar. Então, caso queiram fazer parte, o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição e aguardamos vocês lá. Mas então vamos lá, pessoal. Atualmente, quando alguém procura uma televisão para jogar jogos de videogames, especialmente em consoles de nova geração, é normal as pessoas procurarem uma televisão que entregam ao mesmo tempo uma taxa de atualização de 120 Hz em conjunto com algumas tecnologias, como por exemplo VRR e HDMI 2.1. E é normal as pessoas de fato quererem televisões que possuem essas tecnologias, afinal de contas elas são utilizadas ali pelos consoles de nova geração e também são televisões que estão mais preparadas aí para o futuro quando o assunto aí é videogame. No entanto, pessoal, a gente tem que ser realista aqui nesse vídeo. A maioria das televisões abaixo dos R$3.000 não vão entregar ao mesmo tempo essas três tecnologias, que são os 120 Hz, HDMI 2.1 e VRR. No entanto, como vocês vão ver aqui nesse vídeo, sim, existem algumas exceções, que são televisões abaixo dos R$3.000 que entregam tudo isso. No entanto, não vai ser o caso aí da maioria das televisões. Mas isso não significa que essas TVs que não possuem todas essas tecnologias sejam ruins, tá? Como a gente vai ver aqui nesse vídeo, mesmo sem ter todas essas tecnologias, essas TVs podem sim entregar uma boa experiência para os videogames. Então vamos lá, pessoal, para a primeira televisão da lista, que é uma televisão da Samsung, televisão QLED Q60C, que no modelo de 55 polegadas, em épocas de ofertas, pode sim ser encontrada abaixo aí dos R$3.000. E por qual motivo ela está nessa lista? Pelo seguinte motivo: se a gente for analisar as televisões mais baratas que a Samsung tem atualmente no mercado, a gente vai ver que a televisão mais barata de todas é a CU7700. Na segunda colocação, como sendo mais barata, a gente tem a CU8000, e na terceira posição a gente tem justamente a QLED Q60C, que eu estou recomendando aqui para vocês. E por que eu estou recomendando a Q60C? Pelo seguinte motivo: se a gente for analisar em termos de tecnologia, a gente vai ver que todas essas televisões são exatamente ou praticamente iguais, pois todas elas possuem uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, sem 120, não tem 120 Hz, e além disso são televisões que não entregam pra gente tecnologias como VRR e HDMI 2.1. No entanto, a Q60C tem uma vantagem grande na questão da qualidade de imagem, onde aqui ela se mostra bem superior se comparado a essas outras duas televisões. Inclusive, nessas imagens que vocês estão vendo agora, a gente está vendo uma imagem comparativa da Q60C ao lado da televisão CU8000 da Samsung, e a gente pode ver que a televisão QLED da Samsung de fato manda melhor. Inclusive, agora estou até dando aí um zoom nessa imagem, pois fica mais nítido como a televisão QLED de fato consegue entregar pra gente cores mais puras, diferente da CU8000, que entrega ali cores que são um pouco mais esbranquiçadas. E também tem essa outra imagem que vocês estão vendo agora no jogo do Homem-Aranha, onde mais uma vez a gente consegue ver como a televisão Q60C manda melhor para games na qualidade visual se comparado à CU8000. E ainda tem um outro detalhe, tá? Se a gente pegar a televisão Q60C, a gente vai ver uma vantagem legal se comparado à CU8000 e à CU7700 na questão da configuração de imagem, porque na televisão Q60C, quando eu mexia nas configurações, eu de fato percebia que mudava bastante, diferente da CU8000 e da CU7700, que quando eu mexia nas configurações de imagem, apesar de dar sim para melhorar, não dá o mesmo impacto
se comparado à televisão Q60C. E aproveitando que eu estou falando de configuração de imagem, eu até recomendo que vocês explorem ali o menu da televisão Q60C, tentem, por exemplo, desativar o otimizador de contraste, coloca a temperatura da cor ali na quente 1 ou quente 2 e vai experimentando, porque dá sim para melhorar a qualidade de imagem se comparada à configuração que vem de fábrica na Q60C. E vale a pena mencionar que as televisões da Samsung atualmente possuem um diferencial muito legal que não estão presentes, pelo menos não atualmente, nas outras marcas concorrentes, que é o seguinte: as televisões da Samsung já possuem um aplicativo do xCloud que permite que a gente jogue jogos de Xbox via internet sem a necessidade de precisar de um console físico. Então o que você precisa é ter uma televisão, como por exemplo a Q60C, se conectar na internet, fazer a assinatura ali na conta da Microsoft, que atualmente, pelo menos se eu não me engano, é de R$44, e fazendo isso vocês já conseguem ter acesso ali a uma biblioteca enorme de jogos de nova geração, fazendo tudo pela internet. É como se fosse um Netflix, mas em vez de ver filmes e séries, vocês jogam jogos de videogames, e esse acaba sendo um diferencial legal para a Samsung, se comparado às outras marcas concorrentes, que pelo menos no momento atual ainda não possui suporte oficial para esse aplicativo da Microsoft. Mas enfim, pessoal, acho que vocês já entenderam o motivo da Q60C estar nessa lista. E vale a pena mencionar que o link dessa televisão e de todas as outras que a gente vai mencionar no decorrer desse vídeo vai estar aqui embaixo no campo da descrição para estar facilitando para vocês. E a próxima televisão da lista é uma televisão da TCL, modelo C645, que também pode ser encontrada abaixo dos R$3.000 na versão de 55 polegadas. E essa televisão possui alguns diferenciais interessantes, como por exemplo o suporte para tecnologia VRR, que pode estar sendo utilizada em consoles de nova geração, como o PlayStation 5 ou Xbox Series X ou S. Em relação à taxa de atualização dessa televisão da TCL, ela tem uma taxa de atualização de 60 Hz. No entanto, no menu da televisão, vocês conseguem estar ativando um modo que se chama de DLG, e ativando esse modo, a televisão até consegue atingir a taxa de atualização de 120 Hz. No entanto, para alcançar essa taxa de atualização mais alta, ela acaba sacrificando a resolução, que acaba caindo dos 4K para 2K. Ou seja, essa televisão tem uma taxa de atualização de 60 Hz, mas ativando esse modo DLG, vocês conseguem atingir os 120, mas para isso vocês acabam ali sacrificando a resolução da imagem. E eu sei que essa questão de sacrificar a resolução para atingir os 120 Hz não é o ideal, mas é pelo menos aí um diferencial que essa televisão entrega pra gente, e se você não quiser, dá para tranquilamente não ativar o DLG e continuar jogando ali a 4K a 60 Hz. E além disso tudo que eu falei até agora, essa televisão tem uma qualidade de imagem muito boa para jogos de videogames. Aliás, ela já vem com uma configuração muito boa já de fábrica, pelo menos a nossa unidade veio muito bem nesse sentido. E eu até imagino que algumas pessoas gostariam aí de ver uma comparação entre a Q60C, que eu mencionei anteriormente, com essa televisão da TCL, mas infelizmente a gente não tem aqui mais essas duas televisões para fazer um comparativo lado a lado. No entanto, o que eu posso passar para vocês é que pelo menos usando a configuração padrão, sem mexer em nada, a vantagem é da TCL, tá? Daí depois, mexendo na Q60C, provavelmente seria um confronto mais equilibrado. Mas de qualquer forma, eu até consigo mostrar para vocês uma imagem comparativa da televisão da TCL, a C645, que eu estou falando aqui agora, ao lado da televisão Q80C da Samsung, que é uma televisão da Samsung até de grau superior, e a gente consegue ver que usando essas duas televisões na configuração padrão, é a televisão da TCL, inclusive, que me agrada mais, com cores mais realistas, mais bonitas, menos saturadas, sabe? Já a televisão da Samsung geralmente satura demais as cores na configuração padrão, tem um branco que às vezes é mais estourado, enfim, estou mostrando essas imagens para vocês só para mostrar como de fato na configuração padrão a televisão da TCL aí já me agradou bastante. E se por acaso vocês ficaram interessados nessa televisão da TCL, mas querem pagar ainda mais barato, a terceira televisão que eu dou de dica aqui para vocês é comprar a televisão da TCL, só que na versão anterior, que no caso é a televisão C635, que possui os mesmos recursos e também possui uma qualidade de imagem aí muito boa para jogos de videogames nessa faixa de preço. E vale mencionar que a televisão C635, apesar de ser uma televisão um ano anterior,
anterior. Como eu falei, ela tem os mesmos recursos e até tem um plus aqui, porque a qualidade do áudio, do som da televisão, ela até me agradou mais aqui, a C635, se comparada à televisão mais nova, que é a C645. O único contra da televisão mais antiga é que eu diria que, pelo menos nos testes que a gente fez aqui, aquela função que se chama de DLG não funcionou muito bem assim, deu alguns defeitos visuais. E, pessoal, aproveitando que eu estou falando aqui do DLG, já ia esquecendo de passar uma informação muito importante para vocês. Essas televisões da TCL que possuem esse modo para ativar os 120 Hz, sacrificando a resolução, só estão disponíveis nos modelos de 55 polegadas em diante, tá? Então, se vocês comprarem a televisão da TCL na versão de 50 polegadas, ela possui os mesmos pontos positivos, no entanto, não tem esse modo aí de DLG para estar alcançando aí os 120 Hz. Isso vale tanto para C635 quanto para C645. E agora a quarta televisão da lista é uma televisão da Philips modelo PUG7908, que provavelmente é a televisão aí mais baratinha dessa lista. E quais são os diferenciais dessa televisão? O primeiro diferencial é que essa televisão possui a tecnologia do Ambilight, que são luzes de LED que ficam ligadas atrás da televisão e ficam ali iluminando o nosso cenário de acordo com as imagens que vão passando na tela. Isso funciona para filmes, séries, canais de televisão aberta e também para jogos de videogames. E vale a pena adiantar aqui que, se por acaso vocês comprarem a televisão e não curtirem muito o efeito do Ambilight, vocês conseguem configurar, tá? Vocês conseguem diminuir o brilho para deixar mais suave, conseguem mexer na saturação das cores do Ambilight, ou então, se vocês preferirem, vocês conseguem desativar completamente esse recurso. E um segundo diferencial legal dessa televisão é que ela já vem com a tecnologia de VRR, algo bem interessante, especialmente aí levando em consideração a faixa de preço dessa TV da Philips. E sobre a qualidade de imagem, eu até já deixo uma dica aqui para vocês em relação a essa televisão, pois ela tem uma configuração que se chama lumen adaptável, que pelo menos no caso da nossa unidade veio como baixo. No entanto, eu recomendo que vocês desativem essa função. E por que eu recomendo isso? Porque se vocês deixarem como baixo, que é como vem de fábrica, a televisão tem uma tendência de escurecer demais regiões de sombras, deixando a imagem muito escura e prejudicando a imagem, a visualização de detalhes nessas regiões mais escuras. Inclusive nessa imagem que vocês estão vendo agora do jogo do Homem-Aranha, a gente até está mostrando para vocês o antes e o depois com essa configuração desligada. E vocês conseguem ver que a configuração de fábrica realmente tem uma imagem que é mais escura, mas quando a gente desativa essa função, a qualidade de imagem já fica ali bem mais agradável. Então fica aí a dica para vocês em relação a essa televisão, caso vocês optem por essa. E ainda em termos de qualidade de imagem dessa televisão especial, eu não cheguei a comparar ainda essa televisão ao lado das outras, tá? No entanto, a sensação que eu tenho é que a qualidade de imagem dela fica um pouco abaixo se comparada a todas as outras televisões que eu mencionei aqui nesse vídeo para jogos de videogames. Não significa que seja ruim, que não dê para jogar, nem nada do tipo, mas foi pelo menos a sensação inicial que eu tive testando essa televisão se comparado a todas as outras que eu mencionei até agora, e de certa forma faz sentido, pois como eu comentei, essa daqui geralmente é a televisão mais barata dessa lista. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas até o momento nesse vídeo eu mencionei 4 televisões, e das 4 TVs, apesar de cada uma delas ter os seus próprios diferenciais, nenhuma ainda conseguiu entregar pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz e ao mesmo tempo ter o VRR e ao mesmo tempo ter ali o HDMI 2.1. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou pontuar agora 3 televisões que em épocas de ofertas podem aparecer abaixo dos R$3.000 e possuem todos esses recursos. E mesmo que não apareçam exatamente abaixo dos R$3.000, provavelmente pelo menos vai aparecer ali uns R$3.100, ou seja, vai ficar muito próximo dessa faixa de preço e vai entregar pra gente esses 3 recursos ao mesmo tempo. Mas antes de falar quais são essas 3 televisões, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até esse momento, imagino que vocês estejam gostando, então não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, porque é super, ultra, mega importante pra gente. A maioria das televisões que a gente traz aqui no canal para fazer os testes, para fazer os vídeos, a gente compra com o próprio dinheiro do canal, então o apoio de vocês dando o gostei aqui embaixo é super, ultra, mega importante para a continuidade do nosso trabalho. E também aproveita para dar uma olhadinha aqui embaixo, vejam se vocês realmente estão inscritos aí no canal para não perderem os próximos vídeos. E a próxima televisão da lista que pode ficar abaixo dos R$3.000 em momentos de oferta é a televisão
Q70C da Samsung. Essa é uma televisão que, em termos de qualidade de imagem, vai entregar pra gente uma qualidade um pouco superior se comparado, por exemplo, à televisão Q60C da Samsung que eu mencionei no início desse vídeo. E além disso, ela vai ter aquela vantagem que eu mencionei anteriormente de ter aqueles 3 recursos ao mesmo tempo. E pelo fato de ser uma televisão da Samsung, lembrando que ela possui aquele diferencial de já possuir o suporte aí oficial para o aplicativo do xCloud, que permite que a gente jogue jogos de Xbox sem a necessidade de precisar ali do console fisicamente. E a próxima TV é uma televisão da Philips, modelo D1, também conhecida como PUG8808, que também vai entregar pra gente ao mesmo tempo HDMI 2.1, VRR e uma taxa de atualização de 120 Hz, e ela também vai ter o diferencial de ter a tecnologia de Ambilight que eu já tinha explicado anteriormente para vocês. E em termos de qualidade de imagem, essa televisão da Philips consegue entregar pra gente um brilho e um HDR um pouco superior, por exemplo, se comparado a outra televisão da Philips que eu tinha mencionado anteriormente aqui nesse vídeo. Ou seja, ela vai entregar uma imagem um pouco melhor e aqueles principais recursos tudo ao mesmo tempo pra gente. E lembrando, pessoal, mais uma vez, tanto essa televisão como todas as outras da lista aparecendo numa boa oferta, a gente vai estar avisando para vocês lá no grupo do WhatsApp, Telegram, o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E para finalizar essa lista, eu colocaria a televisão da Samsung Mini LED modelo QN90C, que pode aparecer aí abaixo dos R$3.000. No entanto, por ser uma televisão mais top de linha, se ficar abaixo dos R$3.000, provavelmente vai ser na versão ali de 43 polegadas e não na versão de 50 ou 55, como talvez fosse ali a preferência de muitas pessoas. No entanto, se uma televisão de 43 polegadas já for o suficiente para você, provavelmente essa daqui deve ser uma das melhores televisões da lista para jogos de videogames. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, essa foi a lista. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Eu queria fazer um parênteses aqui nesse final do vídeo, porque algumas pessoas devem ter notado que nesse vídeo aqui a gente não mencionou nenhuma televisão da LG. E eu não mencionei nenhuma televisão da LG nesse vídeo, porque nesse ano a única televisão da LG abaixo dos R$3.000 que eu testei pessoalmente foi a televisão NanoCell 77. E a televisão não foi colocada aqui nesse vídeo porque eu simplesmente não testei ela o suficiente para saber como é que ela se sairia com jogos de videogames. Então esse foi o único motivo de não ter televisão da LG na lista, porque eu só testei uma TV abaixo dos R$3.000 e essa televisão eu não testei o suficiente para colocar ela aqui nesse vídeo. Mas enfim, pessoal, agora eu quero saber o que vocês acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, e se alguém aí já tiver uma das televisões que eu mencionei aqui nesse vídeo, podem ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar a sua experiência, o que você está achando da televisão, tá gostando, não tá gostando, quais são os pontos positivos e negativos para estar aqui ajudando a complementar e enriquecer aqui o conteúdo desse vídeo. E também lembrando, pessoal, se vocês querem comprar uma televisão para games acima dos R$3.000, a gente até pode fazer esse vídeo aqui, só que numa segunda parte, falando de televisões aí acima dos R$3.000, caso vocês queiram, obviamente. Então também podem ficar aqui à vontade aqui embaixo no campo de comentários para estar fazendo aí as solicitações de vocês. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo, valeu a todo mundo que chegou até esse finalzinho, valeu, falou e até a próxima!